mas esclarecer sobre sobre o que é a fibromialgia primeiro, né? Que acaba sendo uma doença invisível, né? É uma doença invisível porque a gente corriqueiramente recebe pacientes que já vieram de uma enxurrada de profissionais, sejam colegas médicos, sejam fisioterapeutas, faz exame, gasta demais e não acha absolutamente nada, né? Então, vem o questionamento, de onde é que vem essa minha dor, né? Então, a fibromialgia nada mais é do que uma entidade onde há dores difusas, osteomusculares, né, do músculo esqueléticas, em que não só é caracterizada por dor, mas também por alterações a nível cognitivo, a nível comportamental, né? Então, antigamente achava-se que era só, nos primeiros guidelines, que era só a dor, pontuavam o número de dor que o paciente tinha né, e acabava tentando se excluir outras doenças antes de dizer que era fibromialgia. E isso aí, com o tempo, foi caindo por terra, né? Então, para que serve o nosso sistema nervoso? Nosso sistema nervoso, desde a ameba até o ser humano, serve para botar o meio exterior em contato com a gente, de forma tal a gente responder aos estímulos do meio, seja luminosidade, seja audição, seja gosto, seja estímulo doloroso, seja estímulo tátil. E a gente interage com o meio ambiente através do nosso sistema nervoso. Mas essa interação, ela pode adoecer, né? A gente pode apresentar alterações a nível do sistema nervoso, que a gente diz periférico, que é o que manda as informações de sensibilidade externa até o cérebro, né? E quando a gente tem essa alteração sensitiva, a gente começa a pensar em algumas entidades. Então, se eu bato meu pé em alguma coisa, eu estou sentindo dor. Então, é uma dor focal. A grande chave da fibromialgia se dá na dor difusa, né? A dor difusa. Então, existem dois tipos de colocações de dor na fibromialgia que é importante a gente dizer, que é a hiperalgesia e que é a alodinia. O que é hiperalgesia? Mas que o cérebro interpreta muito mais, ele se sensibiliza muito mais com aquela dor do que normalmente seria. Então, diz que o homem é mais mole, né? E de fato é, né? Então, digamos que a mulher sinta determinado tipo de dor e o homem sente determinado tipo de dor. Para um mesmo estímulo, você pode ter percepções de dores diferentes, né? Então, uma furada de agulha pode doer absolutamente nada para uma pessoa e pode ser um horror para outra e levar a pessoa, por exemplo, a um desmaio, né? Então, aquele estímulo está hiperálgico, ele está respondendo mais do que eu deveria ser. E a alodinia, que é muito comum em pacientes com fibromialgia, são dores estimuladas dores desencadeadas por estímulos que normalmente não causam dor. Então, um simples toque, um simples aperto pode provocar dor. Ora, um músculo saudável, né, doutor André, a gente toca, a gente palpa, a gente aperta. Isso. Se você não tiver nenhuma lesão, não vai doer. Você não passou o dia na academia, né? Fazendo microlesões, não vai doer. Se você está uma pessoa ali em repouso, normal, sem lesão, o estímulo do aperto não provoca dor. E o que a gente vê corriqueiramente no paciente com fibromialgia? Tudo dói, né? E aí, de onde vem essa dor? Não conseguimos chegar ainda a uma conclusão. É multifatorial. O que se sabe é que não é só uma privação emocional, como muitos colegas acham, não é frescura,
Existem alterações, sim, orgânicas a nível funcional. Quando a gente pega os pacientes com fibromialgia e faz a dosagem de uma substância chamada substância P no LCR, a gente vê níveis 3, 4 vezes aumentados dessa substância. Quando a gente faz uma ressonância funcional, a gente vê concentrações mais elevadas de glutamato a nível de ínsula, a nível de hipocampo, que estão diretamente relacionadas com o estado emocional. Então, sim, a doença é orgânica, a doença existe. Não é um diagnóstico de exclusão mais, porque quando chegava o paciente antes com dor por todo canto, aí vai para o reumato faz todo aquele catatal de exames, que em alguns casos devem ser feitos, mas com responsabilidade, né? Vai para o ortopedista, depois vai para o neuro, depois vai para médico de dor, depois vai para o gastro, e aí, não achou nada, então você tem fibromialgia. Então, não é mais assim, né? Os guidelines de 2011, que foram revisados, eles já começaram a trazer o seguinte, olha, vamos ver aqui se o paciente, vamos palpar aqui 18 pontos do paciente, e se em 11 desses pontos tiverem dor, provavelmente é fibromialgia. Antes de 2011 era assim, né? Chegou 2011, não, gente, não é só isso. A gente está observando que quem tem fibromialgia tem sensação de fadiga crônica, é um paciente que cansa mais ao exercício, vai lá, corre uma quadra, anda uma quadra, já está fadigado, já está exausto. São pacientes que têm distúrbio de sono, queixas cognitivas, então memória baixa, ansioso, por vezes deprimido, por vezes sensação de cabeça vazia, a gente escuta muito isso. Então, o que em 2011 fez? Pronto, vamos aliar o seguinte, a gente pega esses 11 pontos e vê se o paciente ele tem alterações intestinais, né, que está muito relacionada à fibromialgia com síndrome do intestino irritável, que também tem um cunho emocional muito forte. Vamos ver se esse paciente tem dor de cabeça, muito comum, dor de cabeça num paciente com fibromialgia. Então, são pacientes que vivem fazendo tomografia, vivem fazendo ressonância, quando no máximo só precisava de uma, né? Porque não vai achar nada. A própria fibromialgia é responsável por dor de cabeça, né? Está dentro dos critérios, né, André? E então, Isso. 2011 fez isso. Pegou os sintomas não dolorosos de insônia, dor de cabeça, alteração de hábito intestinal, né, sensação de fadiga crônica e uniu isso. Foi se vendo o que aconteceu. Mesmo assim, havia atrasos ou hiperestimava os diagnósticos. Até que, a partir de 2016, 2017, se revisar. E se abandonou a contagem do número de trigger points, os pontos dolorosos, né? E passou-se a avaliar a escala de dor generalizada. Então, não mais palpando, mas pegava algumas regiões do corpo, por exemplo, mandíbula, cervical, deltoide, braço, antebraço, quadril, tórax, abdômen, coxa e perna, e via se esse paciente, nos últimos 7 dias, havia positivado dor para essa região. Tá? Associado a isso, né, que seria acima de 7 pontos destes, se somou ao índice de gravidade da dor na fibromialgia, onde é avaliado a cefaleia, a fadiga, a perda de memória. Então, unindo-se isso tudo, esse guideline ele mostra que não mais é uma doença de exclusão e deve ter o seu diagnóstico precoce. Tem pacientes que levam anos para alguém chegar e dizer, olha, é fibromialgia. Tá? Então, são pacientes que gastam muito, com muitos exames, da cabeça,
faz tomografia da barriga, faz tomografia do tórax, vai no cardiologista, faz eletrocardiograma, não satisfeito faz eco, não satisfeito vai fazer o ergométrico com dor no peito, né? Aí vai para o ortopedista. O ortopedista pede raio-x, pede ressonância da coluna, né? Acha um desviozinho, culpa o desvio, né? Vai, Acha um abalamento discal, vai culpar o abalamento, exatamente. ou até Ah, mesmo diz, outra não, doutor, coisa. mas eu também estou dormindo. Não, eu só resolvo sua dor se você não está dormindo, vai cuidar com o psiquiatra, vai cuidar com o neurologista. Aí chega no psiquiatra, não, doutor, é que eu não consigo dormir, mas eu tenho uma dor. Olha, a dor vai cuidar aí com o ortopedista. Então, não consegue linkar todos esses sintomas, que não são poucos, a uma única doença, chamada fibromialgia. Né? Então, não é mais diagnóstico de exclusão. Aí o que acontece? A maioria desses pacientes visitam pronto-socorro, visitam um profissional de saúde que não se atentou a isso, tome morfina, tome codeína, né? Tome os PETs de opioide, e aí o que acontece? Cronificação dessa dor, adicção, vício. E aí essa dor não mais é só da fibromialgia, é o corpo pedindo a substância. Então veja só a importância de um diagnóstico precoce, né? E isso tudo por conta de uma desregulação. Porque o normal é acontecer o seguinte: a dor acontece, o estímulo está ali, vai pela medula, vai até o cérebro, passa pelo tálamo, vai para o hipotálamo, o cérebro toma percepção dessa dor, aí o cérebro diz o seguinte: olha, tá bom, eu já entendi que está doendo. Aí vem a via inibitória dizendo: olha, eu já entendi que está doendo, segura aí a barra. Tanto é que quem está com muita dor, com o passar das horas ou dos dias, aquela dor não é mais tão forte quanto no começo. É como se acostumasse com a dor. É a via inibitória da dor, que acaba passando pelo portão da dor, que é no tronco encefálico. Então, essa via inibitória no paciente com fibromialgia, essa via ela é disfuncionante. Então, vai cada vez mais dor para o encéfalo, não há regulação, e acontece o que isso, né? O paciente com a fibromialgia, né? E não é uma doença de um profissional só, doutor André. Não é uma Exatamente, doença né? do neurologista, não é uma doença só do reumatologista, não é uma doença só do ortopedista, é uma doença do fisioterapeuta, é uma doença do psicólogo. Terapia cognitivo-comportamental é comprovadamente um paciente da acupuntura, é um paciente do Pilates, é um paciente muitas vezes da psiquiatria. Então a grande questão é: o que é que eu tenho? Olha, eu tenho fibromialgia. Aceitou o diagnóstico? Quando a gente aceita o diagnóstico, fica fácil correr atrás. E tem tratamento. Muitos pacientes vão ser mais difíceis, sim, de conduzir, porque envolve um contexto não só biológico, mas um contexto social, um contexto econômico, né? Mas é um paciente tratável. E é um paciente que pode atingir, sim, um controle definitivo dessa dor. Alguns pacientes mudam tanto sua vida que já não mais são necessários usar medicamento. Claro que vai ter que fazer o acompanhamento. Então, o guideline teve grande importância nisso, né, André? E aí? Exatamente. Você falou da questão de gastos, né, financeiros, né? Não encontrei dados referentes ao Brasil quanto a gastos, né, de pacientes com esse diagnóstico que vão correndo atrás de exame e tudo, mas na Espanha, em média de 13 bilhões por ano Nossa, de euros, viu? Então no Brasil também ia ser algo parecido. vamos ver O pessoal está aqui. colocando algumas perguntas aí. A gente pode continuar, quando chegar no final, a gente vai responder algumas perguntas específicas, tá Pronto. bom? Acho que fica melhor assim, para Tem a uma gente não, interrogaçãozinha não aqui, ir né, pausando. gente? Vocês podem enviar as perguntas para vocês até essa interrogação aqui embaixo, que fica mais fácil da gente procurar. É, É porque fica passando, né? exatamente. Muito bem. E às vezes até, André, os pacientes chegam a ser, doutor, 30 anos de idade.
30, 40. Minha memória está terrível, Será que eu estou com Alzheimer? Né? E muitas vezes não relata as dores que sente pelo corpo. Quando eu vou examinar, cheio de dor no corpo. Né? Então, esse declínio cognitivo não é Alzheimer, é dor crônica. Né? Nossa mente ela só processa bem a informação e a memória quando a mente está íntegra. Né? E a contribuição do ponto de vista de fisioterapia, André? Existe já... A gente está falando realmente de tratamento, tem sim. Como você falou, Théo, é multiprofissional, é um tratamento muito amplo, complexo, e quanto mais cedo, precocemente, chegar ao diagnóstico, melhor vai ser. Porque muitas vezes o paciente fica frustrado. A minha ressonância deu que eu tenho um abalamento discal, uns dizem que o abalamento discal gera muita dor, outros dizem que não. Aí esse paciente procura outras informações, vê que realmente não gera tanta dor assim, não gera tanto sintoma, e as dores dele são mais difusas, são as dores mais centrais, mais localizadas. Ele não tem também o tipo de característica de dor irradiada, né, uma dor radicular, não tem esse tipo, ele não tem essa característica, né, de alteração de reflexo, alteração de, vamos dizer assim, testes neurais positivos. Então é um paciente que ele realmente sofre muito para chegar a um diagnóstico. E nem todos estão realmente preparados para receber esse diagnóstico, porque eles hoje é muito influenciado pela internet, pela web, por informações que atrapalham mais do que ajudam muitas vezes. Então, o paciente ele quer muito saber o porquê de sentir essas dores, né? Isso, ele tem muita essa pergunta, por quê? Quanto a esse porquê, né, doutor, a gente viu que ainda é muito debatido isso, não se tem uma causa muito específica. Tem algumas teorias que classificam o tipo de dor da fibromialgia de uma dor chamada nociplástica. Nós temos 3 tipos de dor no nosso corpo. A nociceptiva, uma neuropática radicular, e a nociplástica, que é a dor que representa a fibromialgia, que é uma dor difusa, espalhada, disseminada, né? Imprecisa, indefinida, espalhada, uma dor bem mais somática, o conjunto, vamos dizer assim, a soma do corpo todo, vamos dizer assim. Não é uma dor só localizada, e não é uma dor com características irradiadas, tipo um hernia de disco, é uma dor diferente. Aí os pacientes perguntam muito, e por que acontece isso? Então, algumas teorias apontam muito para a somação temporal, né? Aí você pergunta, o que é isso, somação temporal? Somação é a soma temporal, tempo, né? Uma soma do tempo mediante um estímulo. Aquele estímulo, muitas vezes, por exemplo, se eu recebo um estímulo aqui frequentemente, de vez em quando eu recebo esse estímulo, ou o tecido fica sensível, ou seja, minha pele, meu músculo fica sensível, ou simplesmente a via nervosa, o nervo que leva essa informação de sensibilidade de dor daqui, começa a ficar muito, muito sensível, muito hiperativa. Né? Você vai estimulando excessivamente, ela fica cada vez mais hiperativa. Alguns gostam de usar por macete para lembrar, né? É como um calo, você anda descalço muito tempo, tá tudo bem, não sente nada, depois de um longo tempo começa a fazer um calo. Depois que faz esse calo, aquela região fica sensível. Então é algo parecido com um calo. Você começa a deixar hipersensível aquela região. Ou o tecido, vamos dizer assim, ou simplesmente a via. E essa hipersensibilidade leva a uma chamada sensibilização periférica, como o doutor falou, do nervo. A via nervosa, ela fica levando esse impulso frequentemente, mesmo diante de outros estímulos que não são dolorosos, tipo um carinho, um abraço, muitas vezes até um vento batendo. A informação que ele recebe não é informação de um vento, de algo batendo, é informação de dor, porque aquela via foi tão traumatizada, vamos dizer assim, tão excitada frequentemente, que ela ficou hiperativa levando essa informação. Ou essa informação fica sendo periférica, essa disfunção da informação é da via de condução, seja do nervo, seja da fonte elétrica, vamos dizer assim, que leva a informação para o cérebro, ou o próprio cérebro que fica muito estimulado, aquela zona referente a esse estímulo. Então, a sensibilização pode ser periférica e ou central, né? Costumo dizer. Então, isso é uma das teorias de como acontece, como o professor, como o doutor Aldo falou, das vias nervosas que levam, que inibem. Então, essa via de inibição acaba ficando comprometida. E essa via de receber a informação desse impulso fica muito hiperativa. Então, muitos perguntam, como assim fica hiperativa? É muito simples de falar sobre isso. Né? Por exemplo, um alarme de incêndio de um prédio. Se esse alarme não estiver funcionando bem, esse alarme foi feito para disparar apenas quando tem fogo, né? Ou seja, tem algo realmente que vai gerar dano, né? Algo ameaçador. Mas se esse alarme estiver muito sensível, ele vai disparar com qualquer coisinha. Se esquentar qualquer coisinha ali dentro, ele vai disparar. Outra comparação, você pode comparar isso, o que acontece com o nosso corpo, com o paciente fibromialgico, tipo um alarme de um carro que fica
vamos dizer assim, muito sensível. Então, um alarme muito sensível, ninguém pode encostar no carro, um passarinho não pode nem encostar no capô que ele dispara. Ou seja, informações que seriam coisas naturais, ele está tão sensível que qualquer coisa dispara o alarme. Esse alarme é a dor. E essa alteração dos alarmes de dor é o que gera esses sintomas disseminados pelo corpo, sintomas somáticos, né, sintomas no corpo. E esses sintomas é o tratamento, não tem assim um tratamento definido, né? Como falou, é multiprofissional. Tem pacientes que precisam muito acompanhamento psicológico, psiquiátrico, outros precisam mais voltado para uma prática esportiva. Então o tratamento é muito amplo, não tem como falar sobre tratamento nessa live, né? Mas vamos dar uma pincelada rápida, porque é um paciente que tem, vamos dizer assim, vamos pensar em 5 pilares no paciente. Ele tem fator cognitivo, ou seja, ele interpreta de forma equivocada sua dor, seu problema, informações erradas que ele recebeu. Ele vê seu problema de uma forma muito negativa, vamos dizer assim. Muitas vezes ele está catastrofizando, ou seja, ele pensa logo que tudo vai gerar uma coisa negativa, vai dar errado. Ou seja, eu não vou fazer tal atividade porque vai dar errado, vai me magoar, eu vou sentir dor. Eu não vou fazer isso por conta que fica com medo de sentir dor muitas vezes. Então é um paciente que acaba se tornando um evitador de certas coisas. A vida dele Evitar, passa a ser em exato. torno de evitar sentir dor. Ele veio evitar. A gente gosta de brincar chamado o evitador, né? Evitador, ele não é um confrontador, ele não vai confrontar a dor para realizar suas tarefas da vida diária, de trabalho, de lazer. Então, quando o paciente deixa seu trabalho, deixa seu lazer, é um paciente já bem comprometido, que dificulta muito o tratamento de qualquer profissional. Então, o paciente não deve ser, a gente induz muito hoje, né, doutor? Em ele ser confrontador, não ter medo, entender que aquela dor não é algo lesivo que está acontecendo ali, é uma hipersensibilidade, e em vez de ser evitador, ele tem que ser confrontador. Ele tem que realmente, ele tem que encorajar com todo o corpo clínico de tratamento para ele ser um Isso. confrontador. Ele tem que ir à luta. Tem o aspecto emocional, né, cognitivo, emocional. Tem o contextual, pode ser trabalho, família, relação interpessoal. Então, tudo isso influencia diretamente na percepção do paciente fibromialgico, além das comorbidades que podem estar presentes também, né? Comorbidades físicas, mentais. Então veja o quanto é complexo esse paciente. Esse paciente precisa de um corpo de profissionais para trabalhar com ele. Cognitivo, emocional, contextual, comorbidades. E o quinto ponto, que é essa hipersensibilidade, vamos dizer assim, de forma bem prática para as pessoas entenderem, hipersensibilidade dos alarmes de dor. Então, para ele encontrar a melhor estratégia de tratamento para esses alarmes de dor, cada vez mais ir percebendo que aquilo não é lesivo, o cérebro vai entendendo que aquilo não é lesivo, vai acontecendo uma readaptação neuronal, sensitiva, até a caminhada é longa, mas a caminhada existe, tem tratamento. Até cada vez mais esse volume, essa hipersensibilidade dos alarmes vai ficando menos, vai ficando normal, tá bom? Então, é um trajeto que muitas vezes o paciente não quer seguir. O É. paciente ele gosta de ser passivo, né? Muitos pacientes de fibromialgia gostam de ser passivos, ou seja, gostam de atitudes passivas. Ele tem um enfrentamento passivo, ou seja, ele acha que a solução do problema vai estar E em um só no profissional que remédio. vai ajudar ele em uma medicação. E são E pacientes não é, geralmente né? muito É, polifarmácia. 40% dos pacientes abandonam o é, tratamento devido aos efeitos e outro. Não há, infelizmente, e é que a gente está aqui para pelo menos mudar um pouquinho disso, a educação ao paciente. O paciente ele precisa entender de onde vem a doença dele, o que é. Então, tá bom. precisa. Tá escutando direitinho? Pronto. Repete, Então, deu uma assim, travadinha, o mas paciente ele repete um pouquinho. precisa receber essa educação, né? De doença, desde uma enxaqueca. O paciente ele precisa saber como é que acontece a enxaqueca. Porque sabendo de onde vem sua doença, ele consegue, muitas vezes, tá, o que provoca. Ele começa a perceber no dia a dia o que provoca, né? Então, existem medicamentos para diminuir, sim, esses impulsos de dor ao cérebro, anticonvulsivantes, alguns antidepressivos, né, principalmente alguns analgésicos, que entram na jogada, mas no contexto de casa,
Às vezes está brigado com o marido, está brigado com o filho, aquilo já estimula ali o hipocampo, a ínsula a produzir mais glutamato, diminui a serotonina baixa, diminui o controle inibitório da dor. Então, assim, é tudo muito imbricado, tudo muito ligado, né? A gente precisa educar de como é que há uma melhora da dor e estar disponível. Não é todo profissional que gosta de cuidar do paciente com fibromialgia, não, viu, André? Tem que ter É, resiliência, tanto o profissional verdade. quanto o paciente, né? Mas precisam de ajuda. E procurar doenças que podem estar ligadas. Síndrome do intestino irritável, doença celíaca, a apneia obstrutiva do sono também está muito relacionada com dor crônica, né? Então, são coisas que devem levar à percepção de fato, né? Verdade, muito bem colocado. Então, esses pilares que, né, está citando, todo esse contexto, né? Aí o pessoal pergunta sobre o tratamento, né? O tratamento tem a parte medicamentosa, a parte de educação em dor, a parte cognitiva de ser trabalhada, tem um contexto grande. Então, cada paciente, muitas vezes, tem seus detalhes. Alguns têm mais necessidade em um campo e outros no outro. Alguns são mais necessidade no campo emocional, outros no campo cognitivo, outros no campo da comorbidade, outros no campo realmente de educação, de entender o problema e de encontrar a melhor estratégia de enfrentamento. Esses pacientes que eles abraçam o tratamento e vão realmente à luta, eles, a gente trabalha, doutor, com um processo chamado de exposição gradual nesses pacientes, ou seja, ele tem que fazer alguns exercícios ou tarefas que Bacana. não disparem esse alarme de dor, ou seja, fazer o sistema nervoso central dele ou periférico, não, fazer tarefas que ele não dispare. É como se fosse aquela brincadeira do parque de diversão antigo, daquele brincadeira do martelo, né? Você batia o martelo embaixo, aquele objeto subia quando batia e batia no gongo lá em cima. Aquele gongo como se fosse um alarme de dor, só que aquele alarme está muito baixinho, qualquer coisa que bate já dispara aquele gongo. Então, para esse gongo começar a ficar mais alto, para demorar mais a chegar nele, a bater nele, tem uma estratégia de enfrentamento médica, medicamentosa, psicológica e de exposição gradual. Exposição gradual a movimentos, exercícios, estratégias de cargas, para esse alarme ir dessensibilizando. Isso é um processo longo, vai demorar, não é uma coisa rápida que vai ser 1, 2 meses, não. Então, o paciente tem que estar bem orientado, bem consciente sobre isso, para ele poder enfrentar, porque muitas vezes ele inicia uma tarefa, um tratamento, né, uma medicação, uma terapia, e ele demora a ver o resultado, ele já fica frustrado, ele Isso, quer desistir antes da demais. hora, né? Acontece muito isso. Então, muda, É é complicado exatamente demais. isso, então, André. Mudar a percepção do paciente é muito importante, né? A terapia é muito importante. Veja só, olha como é. Acho que todo mundo já viu isso. Paciente todo tatuado com medo de agulha, com medo de uma injeção. Já viu isso? Né? A dor é a mesma. A Já. ocasião é diferente. Lá ele está com medo. O medo dispara a dor, diminui o limiar, diminui o gongo, né? O prazer, o É, gostar, o desejo diminui a dor, né? A mulher só suporta a dor do parto porque ama o filho. Em ocasiões anormais, aquela dor não é exatamente. suportável. O cara que tatua só suporta aquilo, só acha menos doloroso porque ele está sentindo prazer fazendo aquela arte, né? Então, a percepção da dor, ela envolve sim a questão psíquica. Então, não é que sua dor é invenção, sua dor é da sua cabeça. Não, a dor ela existe. Ela é agravada por questões psíquicas, o que é muito diferente. Então tem que ter essa percepção e as pessoas têm que parar também o preconceito. E não só o preconceito com quem tem fibromialgia, é um preconceito do próprio paciente contra ele mesmo, né? Teve uma pergunta aqui, doutor André, que é muito complexa. Quando há suspeita de fibromialgia, qual profissional? É uma pergunta extremamente difícil de Namíbia aí, né? Um abraço de Namíbia. É uma pergunta muito difícil, porque olha o que a gente diz. Tem dor nos ombros, tem dor no pescoço, tem dor no tórax, tem dor na barriga, né? Tem dor no,
na cabeça, tem dor na cervical, tem insônia, tem alteração cognitiva. Então, qual profissional procurar? Assim, costumeiramente, as pessoas tentam buscar dois profissionais principalmente: o reumatologista e o neurologista. Né? Chega paciente demais. Exatamente. Por que que, como é que chega ao neurologista? E geralmente já passou pelo cardio, por dor no tórax, né? Quando chega para mim, né? Uhum. Porque está com insônia, Uhum. porque está com dor de cabeça, porque está com dor no pescoço, né? Quando chega para o reumatologista, quando está com dor nas articulações, quando está com dor no corpo, mas não tem dor de cabeça. Então, eu acredito o seguinte: antes de procurar um reumatologista, um neurologista, um ortopedista, um fisioterapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, se informa se esse profissional ele trata a fibromialgia, se ele trata a dor crônica. Porque é um paciente já tão sofrido, André, já recebeu tanto não, já chega tão descredibilizado. Olhe, é difícil atender um paciente com fibromialgia porque ele senta, cruza os braços e já diz assim: eu vou tentar, mas eu já sei que não vai passar a minha dor, né? Então é uma barra tentar convencer É. disso, mas consegue, aos pouquinhos, né? Uhum. Então é dizer: sua dor não vai sumir amanhã, sua dor não vai sumir próxima semana, nem muito menos esse mês. Mas ao longo dos meses eu vou conseguir lhe ajudar. Então é você limitar essa expectativa e ser realista, né? Entender o contexto em que ele vive, né? Em que contexto familiar está inserido, os problemas que acontecem, né? E referenciar também para profissionais que dão alguma resposta, né? André, a pior coisa que tem é você um neuro, por exemplo, seja paciente com dor radicular, seja sequelado de AVC, encaminhar para um profissional fisioterapeuta e o paciente não sentir diferença. E uma profissão que há muita diferença, né? É igual Obrigado. medicamento. Por que que um faz efeito e outro não, né? Bom, é uma pergunta difícil de responder, mas a gente suspeita, né? Então procurar sempre pesquisar. Igual você não vai comprar uma roupa e você pesquisa, pronto. Você vai pesquisar o profissional em que você vai ir, em que você vai confiar. Você está confiando no seu corpo, né? É muito importante. Exatamente. A gente pode dar aqui alguns exemplos também de padrões clínicos, por exemplo. Um paciente com fibromialgia, já no estágio bem crônico, de anos, né, que já tem inchaço, né, o abdômen já fica distendido, ele já tem alodinia, ou seja, até Isso. o ventilador, quando assopra nele, ele sente doer, ele sente o músculo contrair. Se você assoprar ele, ele se contrai só com um assopro. Esses pacientes já estão no estado de muita sensibilidade, né? Já tive casos, por exemplo, a questão, o contexto do trabalho, né? Fator contextual, o trabalho. Um patrão que pega muito no pé, algum colega de profissão que fica ou com piadinha ou fofoca sobre ele, aquilo já faz ele sentir mais dor. Tive um caso que a paciente falou muito sobre o problema no trabalho, sobre o patrão. Eu disse, se puder, veja uma estratégia, não estou aconselhando largar o emprego, mas veja uma estratégia. Apareceu uma oportunidade, ela mudou de emprego, ela estava no mesmo trabalho, mesma Uhum. categoria de trabalho, apenas mudou de empresa. Ao mudar de empresa, que tinha um patrão que conversava com ela, que era mais dinâmico, que entendia, compreendia o sintoma dela, o sofrimento dela, falou que tinha um sintoma de fibromialgia, tudo. Então, a forma como ele acolheu o funcionário fez toda a diferença. O paciente se sentiu melhor, mais acolhido, as dores reduziram drasticamente, muito. A paciente estava vendo a vida com outros olhos, então já começou a incorporar uma atividade esportiva, ou seja, apenas por um fator, né? Interferir no fator contextual, o contexto do trabalho dela. Imagina o contexto familiar, que muitas vezes o contexto familiar é um dos piores, né? Então, ter o jogo de cintura, ela procurar o profissional certo para ajudar realmente nesses contextos, né? Emocional, cognitivo, contextual e as comorbidades. Então, o paciente tem que ver que não é só a fibromialgia, não, existe um universo em torno. Então, fibromialgia é como se fosse um conjunto de
de fatores que levam ao surgimento dela. Não é só apenas a dor que É a vai, ponta né, do ser o ciclo iceberg. de dor, não. E o paciente entendendo isso, a dor é a ponta do iceberg. Ele tem que começar a trabalhar esse iceberg por baixo, de todos esses fatores que a gente está citando até agora. Tá? Então, a estratégia de tratamento ativo, ele tem que ser um confrontador, não evitador. Entender que dor não significa lesão, está lesionando mais, está machucando mais, não. Tá bom? Então, é um processo longo, mas na direção certa, encontrando a melhor estratégia de tratamento para aquele caso, tem esse resultado, pode se evoluir, pode se melhorar o paciente, tem tratamento, gente. Então, o doutor frisou bastante aí esses pontos que são muito interessantes, pontos que você realmente não vê falando, o pessoal não fala em rede social, você não vê muito blog falando sobre isso. Então é importante A trazer dor, informação realmente de a relevância dor para é uma vocês, percepção. baseada nessas Olha, diretrizes. uma Sim. informação, não sei se alguém aí tem essa ideia. Há cócegas, cosquinhas. Elas são captadas por nossos receptores, por nervos de dor. Só que é uma dor tão leve que o cérebro não interpreta como dor, interpreta como cócega. Tanto é que se você fizer muitas cócegas, aquilo começa a lhe incomodar, né? Então, é um estímulo de dor. E se aquele estímulo ele Exato. for demais para o cérebro, alodinia. Isso não era para provocar dor e no paciente com fibromialgia provoca dor. Então, é a percepção que está É provoca. alterada, né, André? Verdade. Exatamente. A somação. A somação temporal. Muito bem, muito bem. Ora aí, gente. Vamos abrir para as perguntas do Tem pessoal. algumas O pessoal está com perguntas. algumas perguntas aí. A gente está chegando já no final. Quem fez a pergunta e ficou lá atrás, pode repetir novamente para ela vir para frente aqui, que a gente não está encontrando, não. Vou começar aqui, de baixo para cima. Bruna está perguntando aqui se depois da Covid ficou com dor de cabeça, isso é normal. Bom, a live não é tão disso, Bruna, mas é muito comum sim, depois da Covid, ter a cefaleia pós-Covid. Inclusive, tem uma característica bem semelhante à enxaqueca, mas não configura enxaqueca porque, na verdade, foi uma neuroinflamação pós-Covid. Tem que ser avaliado. Ana Maria. Isso do pós-Covid, né? Tem muita paciente, pessoas que tinham dor na coluna, dor em certa extremidade, depois do Covid, aquela dor, ela surge de uma forma diferente, ou seja, o que fazer melhorar antes, já atualmente não está mais servindo, vamos dizer assim, está acontecendo muito isso, e os profissionais estão observando isso de forma geral, esse tipo de comportamento pós-Covid em Ou pessoas que quem já tinha já tinham predisposição dor passa antes. a ter, principalmente enxaqueca. Pré-exposição. Ana Maria está perguntando se tem dado para a fibromialgia aparecer. Não tem, porém, é mais comum entre 30 e 60 anos e acomete mais mulheres. 2 a 3 mulheres a cada um homem. Tá? Tá presente muito. A obesidade tem sido estudado como um fator de risco também e a presença de outras doenças autoimunes também. Mas essas relações não são é, é, inquestionáveis. Mas sim, é mais comum nessa faixa etária aí. A gente vê muita gente jovem também, mas entre 30 e realmente. É possível alcançar a cura da fibromialgia? Sim. Eu não sei se cura, mas um controle. E esse controle ele pode ser sustentado ou não. Entende? E é possível, inclusive, tirar pacientes da medicação e manter sem dor. É possível sim. Dor de cabeça tem a ver com problema de coluna? Pode ter sim. Até o terço médio aqui da cabeça, a inervação é da coluna cervical. Raiz de C2, C1, C2 e C3. Então pode ter relação. Vai dizendo aí, viu, doutor André? Se eu discordar aí. Tem outras perguntando aqui, não, tá ok, tá certíssimo. Outra perguntando, a fibromialgia pode ser hereditária? Bom, Né? eu Se é hereditário, não, não. não Pode tem falar. uma relação de hereditariedade tão característica. Muito embora a percepção sim genética, poligenética, mas a fibromialgia não tem tanto o padrão de herança, não.
né? Uma coisa é ser genética, outra coisa é ser hereditária. Genética provavelmente tem. Tem fator genético envolvido, mas de hereditariedade, de passar de geração em geração, não há comprovação por enquanto. Ana Maria, gratidão por tudo que É, foi pelo meu pai no HRC. Gratidão também, Ana Maria. Graças a Deus, obrigado. O que desencadeia a fibromialgia muitas são pessoas. fatores, Wesley, são fatores multifatoriais. São fatores psíquicos, fatores inflamatórios, questões de como você lida com a vida, sedentarismo, né, presença de outras comorbidades. Então, não tem uma causa específica em si. Né? As principais comorbidades com a fibromialgia, Namíbia, é apneia obstrutiva do sono, síndrome do intestino irritável, doença celíaca, obesidade, sedentarismo, tá? Isso tudo pode estar relacionado. Como saber se um sintoma é físico ou mental? Examinando, Sandra. Examinando, conversando, tá? Dá para a gente chegar aí a essa percepção. A diferença das dores da fibromialgia e artrite reumatoide. Isso aí é interessante, Francimar, essa pergunta, porque muita gente confunde artrite com artralgia. A artrite reumatoide é uma inflamação na articulação. A fibromialgia, raramente, ela vai provocar inflamação na articulação. A articulação dói, mas não inflama. Então, a artrite reumatoide, além de ter uma positividade nos anticorpos reumáticos, há também um padrão de inflamação dessas articulações. Então, a artrite é a inflamação da articulação e a artralgia é apenas a dor sem essa inflamação. E a fibromialgia diminui o sistema imune? Não, não. Talvez o estresse que ela provoque no paciente, sim, né? Mas diretamente não, tá? Porque a fibromialgia, como já tem até no guideline, não é uma doença hereditária, Isso. genética, e também não é inflamatória, não é uma doença inflamatória, gente. Então a gente está debatendo sobre isso aí, que é uma doença multissistêmica, ou seja, é um contexto, né? Cognitivo, emocional, contextual, hipersensibilidade alterada à percepção de dor, tá? Uma perguntou sobre as comorbidades, né? Ou seja, a comorbidade, ela influencia na percepção de dor. Então, a fibromialgia tanto gera comorbidades como comorbidades pré-existentes, influencia ainda mais, agrava ainda mais, assim, Ansiedade e a percepção depressão. dolorosa do paciente. Obesidade, sedentarismo, depressão, problema vascular, diabetes, entre outros. Tudo isso são comorbidades que vão influenciar também na percepção de dor da fibromialgia. Acho que a gente encerrou Mais aqui alguma as perguntas, pergunta? viu, André? Eu vi sair sobre aqui mais uma. Surgiu mais um Ótimo, acho aqui que de foi última todas hora. mesmo. Vamos ler, Otília, né? Eu sofro de fibromialgia há mais de 10 anos e faço tratamento psiquiátrico por ter também depressão. Exatamente, é o que a gente estava falando. Está muito relacionado, Otília, e você faz bem manter esse acompanhamento, porque as doenças elas se relacionam. É necessário que você equilibre tudo para a gente conseguir chegar no objetivo. A fibromialgia pode deixar de ser crônica e passar a caracterizada como aguda a partir do tratamento? Pode. Existem as crises fibromiálgicas, inclusive, que deve ser tratada com muita atenção no pronto-socorro, evitar principalmente a opioide. Alguns pacientes meus que têm as crises fibromiálgicas, eu deixo uma cartinha para levar para o hospital, viu, André? Eu não deixo fazer morfina de jeito nenhum, de forma Uhum. alguma, senão cronifica. É melhor internar e tentar controlar a dor com algumas outras medicações do que tá conduzindo e viciando esse paciente aí. Porque o opioide vai provocar bem-estar até quem não tem dor, né? Imagine quem está com dor. Então vai querer sempre buscar aquilo. É verdade. Outra pergunta, com relação à fibromialgia com o DTM, qual a relação da fibromialgia com a DTM, né? Disfunção temporomandibular, né? Dor na São região duas doenças mandibular. diferentes, né? Lembrar que a fibromialgia pode provocar dor na DTM.
Pode provocar e pode aumentar a percepção de dor ali, qualquer alteração na articulação temporomandibular, ele já tiver qualquer tendência a ter uma alteração, a fibromialgia vai salientar mais ainda essa percepção de dor, tá? Ela vai realmente ser ali como se fosse, vamos dizer assim, jogar combustível no fogo, né? Já ela Sim, vai sim. realmente E aumentar aí aquela tem algumas percepção ali. suspeitas, ver se tem crepitação aqui na articulação, ver o tamanho da abertura oral, né? O paciente ele tem que, assim, não é lei, mas mais ou menos uma coisinha que eu uso, que é ver o tamanho da abertura oral. É, é normal que abra igual ou maior do que pelo menos 3 dedos. Abaixo, abaixo da abertura ocular, a gente tem que suspeitar do DPTM. Então é uma coisa que só sai no exame físico, não tem jeito. E outra coisa é realmente ver se tem a relação da articulação com o sintoma, ou seja, você pedir para ele Isso, movimentar, né, abrir, fechar, contra-resistência para o exato. lado, contra-resistência para um lado, para o outro, levar até o final e ver se isso influencia, ou seja, se realmente todos os movimentos geram dor ou só realmente um ou dois movimentos geram dor, ou seja, se for uma coisa relacionada à fibromialgia, geralmente É tudo faz isso, doer, ou seja, é uma dor mais geral. E quando é uma coisa mais articular, ela é uma coisa que tem mais uma preferência de direção, ou seja, uma direção perfeito. dói mais, outra dói menos ou não dói. Então, essa diferença de uma dor geral para todos os movimentos da articulação para uma dor específica mais articular ajuda a diferenciar também. Não é sempre, mas é uma dica que pode ajudar. Perfeito. Bom, ok, mais alguém? A gente já está com Ligeira. quase uma hora, ó, passou rápido já. Muito bem, Foi ótimo. foi rápido demais, hein? Então a gente vai agradecer, gente, a todos que estão participando, todos que participaram. Foi muito bom ter vocês aqui nessa live, foi muito interessante. É a Vamos primeira de embora. muitas, né? Esperamos assim, né, doutor? Para a gente poder debater mais sobre outros assuntos importantes, que esse mês é o mês da fibromialgia, muitas pessoas não sabem, né? Fibromialgia, lúpus e tem uma terceira que eu não estou lembrando agora. Então é importante demais falar sobre a fibromialgia, que é uma doença bem interessante, muito detalhista. Obrigado E obrigado, você. doutor Elton, ajudou muito a gente esclareceu muito, ou seja, abriu muito nosso leque, também o meu leque profissional de ver a fibromialgia, assim como alguns colegas que acompanham. A gente sabe que a grande maioria que está acompanhando a gente são pacientes, é o público em geral. A gente espera que a linguagem tenha ficado fácil, acessível, né, para a gente poder transmitir essa informação de uma forma E o mais pessoal ficou simplificada resistente possível para aí, não vocês, saiu tá ninguém bom? não, viu, André? Tá? É... É Agradecer a mesmo. todo mundo Saíram não, estão que, aqui até o depois finalzinho, de que um dia bom. aí cansado, atentou aqui os olhares para dois lutadores que estão tentando melhorar cada dia mais, né? Doutor André, obrigado pelo convite. A Medical também, obrigado pelo convite. Espero que venha mais oportunidades aí pela frente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Restou alguma dúvida, pode mandar no direct da gente, a gente vai fazer o possível para responder, gente. Fica à vontade. Meu canal o pessoal já conhece, pode ficar à vontade, sinta-se em casa. Então, agradecer também a Medical, agradecer a ti, valeu por tudo, obrigado pela atenção. Foi muito bom essa conversa e bate-papo com vocês. Então, Tchau, gente, pessoal. aguardo Boa vocês até a noite. próxima, viu? Tchau. Forte abraço a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Encerrar aqui.